né, que é Mateus, capítulo de número 16, e o verso de número 18, eu encontrei bem aqui o texto, onde vai dizer exatamente assim: e agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu fiz uma exposição desse versículo em um dos meus vídeos, né, e o irmão me perguntou essa semana se eu poderia explicar para ele, porque ele não havia entendido. E aí nós respondemos, eu quero compartilhar com você aqui também. Então olha só, você aprendeu nesse texto que o inferno está atacando a igreja, mas não vai vencer a igreja. Com certeza você aprendeu assim. Vamos interagir um pouquinho aqui rapidinho. Quem aprendeu que Mateus 16, 18, né, fala que o inferno vai atacar a igreja, mas não vai vencer a igreja? Quem foi que aprendeu assim? Quem é que prega assim? Quem é que ensina assim? Ok? Vocês podem responder aqui para a gente ter uma noção, porque 90% dos cristãos aprenderam que esse texto trata de um ataque do inferno em relação à igreja, mas que ele nunca vai vencer. Ok? Então vamos lá. Eu quero começar explicando que você, para entender esse texto, você precisa entender a questão do contexto. E dentro do contexto, a gente vai precisar voltar para as cidades, como eram as cidades na época de Jesus. Então, na época de Jesus, todas as cidades elas eram cercadas. Poderiam ter um formato quadrado, um formato redondo, mas eram cercadas, e elas possuíam apenas uma porta de entrada, que era a mesma de saída. E você vai ter vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Um deles que eu posso citar aqui é simplesmente a viúva de Naim, quando estavam saindo ali para sepultar o menino, que ia saindo a multidão e vinha chegando outra, né? E aí os pregadores vão dizer que era a caravana da vida e a caravana da morte, mas vamos deixar isso de lado, vamos voltar aqui para essa exposição. Aí é o seguinte, quando você entende que as cidades daquela época eram muradas e tinha uma porta só de entrada e de saída, que era a mesma, essas portas, quando a cidade estava em guerra ou era atacada, a porta era uma peça fundamental, porque quanto mais resistente era a porta, mais segura estava a cidade. Então, quando alguém vinha atacar, o ponto de ataque era a porta, porque derrubando a porta, derribando o portão, o acesso, a cidade era invadida, era saqueada, e quem estava ali, com certeza, poderia perder a batalha. Então, é dentro desse contexto que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Ou seja, Jesus está dizendo que a igreja estaria avançando, estaria crescendo, ok? Estaria atacando e saqueando o inferno, para que vidas possam ser libertas e alcançadas pela pregação do Evangelho da Graça. Então, quando você tem uma ideia do contexto daquela época, como eram as cidades, você vai entender que as palavras de Jesus se referem ao momento que a igreja está avançando, crescendo, conquistando vidas, alcançando vidas, e essas vidas estão sendo libertas, estão sendo salvas, e que as forças malignas não conseguem, certo? Não conseguem atuar quando a igreja está avançando, está crescendo. Então é totalmente ao contrário do que você possa ter aprendido. Você aprendeu que o inferno vai vir atacar a igreja, mas a igreja fica firme e vence. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando que a igreja está em expansão, que a igreja estaria crescendo, que a igreja estaria se desenvolvendo. E aí os inimigos não podem, os demônios, as forças malignas não podem atrapalhar ou impedir o avanço do crescimento da igreja de Jesus aqui na terra.